Olá, eu sou Edson Freitas, professor de língua inglesa e pós-graduando pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, PPGE, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, no curso de mestrado em Ensino. O objetivo dessa videoresenha, é compartilhar com vocês algumas impressões acerca de dois textos da área de linguística aplicada que foram publicados recentemente, no ano de 2019, como parte de uma edição especial voltada às discussões sobre a linguística aplicada. Essas discussões foram abordadas também na disciplina Linguística Aplicada, que foi ministrada pelo professor Dr. Marcos Nonato no PPGE, de onde surge a proposta dessa videoresenha. Bem, o primeiro texto é de Rajagopalan, intitulado em inglês Applied Linguistics and the Pressing Need of the Hour, traduzindo A Linguística Aplicada e a Necessidade Premente do Momento, e aborda que também é papel da linguística tratar das questões relativas ao contexto de descrença da democracia, enfatizando também a importância do reconhecimento da função e do lugar da linguística, bem como a necessidade do desenvolvimento de um pensamento crítico em um contexto como esse de tanta opressão por meio da descaracterização da verdade e também da autenticação de inverdades. Na primeira parte do artigo, o autor faz uma contextualização dos movimentos emergentes de combate à democracia, movimentos esses que são sustentados muitas vezes pela disseminação de notícias falsas, as conhecidas fake news, e cita que nós, os linguistas, que lidamos com a linguagem, podemos intervir de alguma forma, uma vez que essa estrutura é projetada e manipulada por meio do uso da própria linguagem. Ou seja, perceber esses discursos que são sempre motivados e que fomentam o ceticismo contra o modelo de governo democrático é uma das formas de reduzir as consequências de um cenário tão ameaçador. Na segunda parte ainda da publicação, o autor defende a importância do pensamento crítico em uma sociedade conduzida pela desinformação, muitas vezes devido à falta de letramento digital crítico, em uma aparente imagem de autenticidade e confiabilidade dos textos e das informações, e ainda relata como esse contexto pode impactar eventos e situações históricas, como, por exemplo, a interferência russa nas eleições americanas de 2016, e nós aqui também poderíamos citar as eleições presidenciais no Brasil recentemente, né? O autor ele ainda cita os movimentos de direita radical nos Estados Unidos, na Europa, e que se estendem pelos demais continentes, inclusive no Brasil, cujo objetivo tem sido fomentar o nacionalismo de peso, o ódio aos estrangeiros, principalmente os imigrantes, e o desejo de eliminar as minorias com base nas suas crenças religiosas, na orientação sexual ou até em bases étnicas. Na terceira parte, Rajagopalan ele afirma que a perspectiva de neutralidade ainda impede os linguistas de tomarem certos caminhos, e isso remonta às origens da própria linguística. A própria linguística aplicada, que surgiu no anseio de lutar em defesa dos problemas do mundo real, viu-se limitada por certo tempo a descrever como as coisas são, com o objetivo de manter-se aparentemente científica. Assim, o verdadeiro trabalho do linguista começa depois que ele se envolve com a realidade que encontra. É o que ele faz para mudar a situação após explorar e analisar que vai fazer a diferença. Na quarta parte ainda do artigo, o autor enfatiza que colocar a linguística e a ciência acima de todas as outras formas de conhecimento implica construir relações opressivas de poder, essas relações que já foram feitas anteriormente na história. O autor vai citar, inclusive, o nazismo, e que essas relações fogem às reais necessidades de uso da língua, entre os quais está o poder conferido ao indivíduo por meio dela. Em outras palavras, o autor está dizendo que o poder conferido pela língua deve promover a libertação e não a opressão, como já frisava Paulo Freire por meio de seus ideais. Rajagopalan ele encerra o texto enfatizando que, sendo a linguística aplicada uma ciência social, é preciso atentar para suas orientações humanísticas, que não visam contribuir para os regimes opressivos de verdade, mas visam combater esses regimes frente às necessidades sociais. Por isso, a necessidade de um compromisso crítico para que haja um envolvimento efetivo e produtivo de forma a intervir na forma como as coisas estão e não apenas observá-las ou analisá-las. Já o segundo texto é uma produção de Moita Lopes e Fabrício, intitulado Por uma proximidade crítica nos estudos em linguística aplicada,
e aborda questões semelhantes ao tratar da necessidade de uma proximidade crítica, com o objetivo de desconstruir visões hegemônicas de poder e perceber as mudanças e conflitos sociais como inerentes à construção da própria linguagem. Na introdução do artigo, os autores eles citam 4 sentidos para o uso do termo crítico, enfatizando o que mais interessa nesse contexto, que é o fato do crítico poder ser usado no sentido de produzir conhecimento pautado por neutralidade e objetividade. Essa preocupação com a verdade, com a pureza científica, segundo os autores, foi definida na modernidade, não concebendo o fato de pesquisa, subjetividade e poder, bem como da relação existente entre esses 3 aspectos. Assim, a produção do conhecimento ela se situa no próprio exercício do poder, uma vez que é definida por ideais colonialistas de conhecimento branco, masculino, heterossexual, cristão, capitalista e etc. Ou seja, a linguística aplicada crítica não pode pautar-se por esse distanciamento inconcebível, mas sim pela proximidade crítica que considera os modos de falar, sentir, sofrer, etc., no ato de pesquisar. Na primeira parte do artigo, é feita uma contextualização desse período histórico da modernidade, em que a linguística e os estudos acerca dela vão se concebendo. E nesse contexto, a produção do conhecimento se depara com o processo de outrização do mundo. O que é isso? Uma tentativa, segundo os autores, de domesticar e dominar o estrangeiro a partir de suas próprias concepções e conhecimentos, projetar no outro aquilo que se pretende para si. Citando, por exemplo, os aspectos da sociedade, da colonização portuguesa no Brasil, com relação aos costumes sexuais dos nativos, né? O autor vai trazer várias perspectivas de que, por exemplo, os índios eles tinham costumes sexuais que eram próprios deles e que, com a chegada dos europeus, com a chegada dos colonizadores portugueses, isso foi sendo desmistificado, isso foi sendo colocado como errado e eles passaram a receber uma concepção daquilo que era próprio do europeu. Segundo o autor, essa modernidade ainda voltada ao colonial, à inferiorização da alteridade, ela está em transição devido à globalização. Se no mundo colonial já havia um contexto de muitas diferenças, né, apesar da enfatização dessa pureza, no mundo globalizado essa diversidade se torna ainda mais intensa, tornando a vida essencialmente múltipla, gerando conflitos que permitem, ora, uma ruptura, ora, uma continuidade das ideias já postas. Na segunda parte do texto, os autores eles remontam brevemente ao fato de que operar no campo aplicado dos estudos da linguagem implica atentar de forma inquieta, ou seja, com inquietação, para as perplexidades sociais a partir de uma perspectiva de proximidade crítica e reflexão das bases de conhecimento, abrindo mão, assim, das certezas epistemológicas para a compreensão e enfrentamento do que compõe a vida social. E aí, nas 2 últimas partes da publicação, fazendo uma conclusão, Moita Lopes e Fabrício defendem a busca por outras ideologias linguísticas, desejando que as pesquisas futuras e os intuitos dos estudos futuros busquem atentar para essas práticas transgressivas, como a importância da não separação entre linguagem, mundo e mundo social e corpo, atentando não apenas ainda para a estrutura ou função da linguagem, mas sim para os seus contextos interacionais, permeados, que passam pelas trajetórias, pelas multissemioses de textos, textos esses que refletem os sentidos da vida social e que dão significado à pesquisa com a linguagem. Então, fica aqui, a partir desse vídeo, um panorama acerca desses 2 textos. O texto de Moita Lopes, intitulado A Linguística Aplicada, por uma linguística aplicada, proximidade crítica nos estudos da linguística aplicada, e ainda também o texto de Rajagopalan, que traz essa linguística aplicada dentro, né, em uma necessidade premente do momento atual que nós vivemos. Para você que queira ler, para você que deseja buscar um pouco mais acerca desses textos, recomendo a leitura e agradeço pela sua atenção ao assistir esse vídeo.